Olá, alunos da Mineração 2020. Continuando falando sobre metalurgia e pelotização, vamos dar início, continuarmos a nossa aula sobre o desenvolvimento industrial. O desenvolvimento da civilização, desde o período neolítico, ele prossegue através de uma série de culturas, que são caracterizadas, cada uma delas, por um conjunto mais ou menos definido de técnicas fundamentais. O início das civilizações antigas está estreitamente ligado ao progresso dos trabalhos agrícolas, Surgem as cidades, que o trabalho das aldeias vai alimentar. Essas cidades dirigirão o comércio, a indústria, a vida social, vai fixar as tribos. Assim, se edificaram em bases pastoris e agrícolas as civilizações dos grandes impérios. A ceifa ou colheita se faz através de foices de madeira ou de barro providos de dentes de sílex, material cortante, e depois são substituídos por foices metálicas, o uso do cobre, depois do bronze e em seguida a vinda do ferro, vai se definindo pouco a pouco na evolução destas culturas, sem introduzir uma brusca modificação, ou seja, cada um deles vai pouco a pouco, auxiliando as culturas. Por quê? Porque o homem vivia da sua própria subsistência e também ele havia deixado de morar nas cavernas para morar nas aldeias, certo? Provavelmente o cobre foi descoberto quando alguma fogueira foi feita em um acampamento sobre pedras que continham o minério de cobre, Então, entende-se que alguma pessoa, algum observador, da época neolítica, com o olho mais aguçado, tenha notado a presença desse metal, assim derretido, pela ação do calor do fogo. E mais tarde ele vai reproduzir esse processo de uma maneira proposital, para que se utilize o metal cobre, Por certo tempo, o cobre foi usado de uma forma pura, porque assim ele era obtido. Então ainda não havíamos tido conseguido fazer uma mistura, entre o cobre e outro componente, Mas o cobre puro, ele é muito mole, para fazer instrumentos e armas, Então, do terceiro ao quarto milênio, as técnicas de fusão e modelagem, elas vão se sofisticando. Quando vai surgir a primeira liga, que nós chamamos de cobre arsênio. É um composto muito venenoso, que logo vai ter que ser substituído. Em seguida, é descoberta a adição ao cobre de uma porção de estanho, formando uma liga mais dura e muito mais útil e resistente do que o próprio cobre puro, Então, a partir daí se forma uma mistura mais resistente, uma liga mais resistente, que vai poder nos auxiliar, a liga de cobre e estanho. Então, agora vamos falar sobre o uso dos metais, Na era da descoberta do bronze, vai possibilitar ao homem modelar, uma multidão de novos e melhores utensílios, Os seus vasos, as serras, as espadas, os escudos, os machados, trombetas, sinos e outros, que serão necessários na sua vida cotidiana. Mais ou menos ao mesmo tempo, o homem aprende a fundir ouro, prata e chumbo, Porque também sob a ação do calor, Ele viu que com a ação do fogo ele poderia fundir, modelar o bronze. Então ele viu que ele também poderia fundir o ouro, a prata e o chumbo. A Revolução Científica, o primeiro alto forno a carvão aparece por volta de 1630, Sendo que o primeiro laminador ele é aproximadamente do ano 1700, O processo de refinação do ferro, chamado de pludagem,
ele foi patenteado lá na Inglaterra, em 1781, por Henry Cort, difundindo-se com rapidez bem inusitada. A pludagem ela é descrita como uma atividade, uma forma de trabalho mais pesada, mais pesada e empreendida pelo homem, né? A pludagem ela é muito penosa para se realizar. Naquela época, porém, era a única coisa que havia, né? Continuando a falar sobre a Revolução Científica, entretanto, o grande impulso ao desenvolvimento da siderurgia, né, vai ocorrer com o advento da tração a vapor e o surgimento das ferrovias, né? A primeira foi inaugurada em 1827. Então, ó, quando a gente fala em ferrovias, né, e tração a vapor, a gente lembra do quê? Né? Das máquinas, das locomotivas que são puxadas a vapor, né? Até o fim do século XVIII, a maior parte destas máquinas industriais eram feitas de madeira. A partir daí, nós passamos, né, a utilizar o trabalho siderúrgico, né, através do ferro, né, nas refinações, que vão ajudar a ser utilizada, a substituir a madeira, tá? Então, o rápido desenvolvimento dos métodos de refinações, né, com o trabalho do ferro, vai abrir caminho a novas utilizações desse metal e a construção de máquinas industriais. E, por consequência, a produção em quantidade de objetos metálicos de uso geral, né? Porque com a utilização do ferro vai se formar, né? Vamos poder utilizar mais objetos metálicos, né? A verdadeira máquina é de metal, né? O desenvolvimento da metalurgia vai condicionar a todo o desenvolvimento das máquinas, né? Em meio às guerras napoleônicas, né, desenvolve-se também a técnica do aço de Cadinho. Krupp é aquele que vai reivindicar a patente, né, desse cadinho de aço ao fim da guerra de 1815. Mas o aço do cadinho só podia ser feito em quantidades relativamente pequenas, sendo que seu custo também era muito elevado. Então, mesmo se fazendo aço com o cadinho, o custo dele era muito elevado e a quantidade de baixa produção. Então, né, não havia assim grande produtividade e nem assim uma grande diversificação. A Revolução Industrial, né, ela modificou totalmente a metalurgia e o mundo, né? O uso de máquinas a vapor para injeção de ar no alto forno, as laminações, os tornos mecânicos, aumento da produção, vão transformar o ferro e o aço no mais importante material de construção, né? Lembrando que em 1779 foi construída a primeira ponte de ferro, né, na Inglaterra. E em 1787 o primeiro barco feito de chapas de ferro. E muitas outras inovações foram feitas, né? Nenhum dos novos usos do ferro, no entanto, contribuiu de maneira mais decisiva para o desenvolvimento da indústria siderúrgica do que as ferrovias, né? Porque além de utilizar nos trilhos, na fabricação das locomotivas, também havia a possibilidade de transporte do ferro, do minério de ferro. Somente na década de 1830, né, graças à encomenda das ferrovias às indústrias siderúrgicas, a indústria britânica retoma o ritmo de crescimento da última década, né, do século XVIII. Exatamente em 1830, entra em operação a ferrovia Liverpool-Manchester. Tá bem? Então, aqui nós falamos sobre a Revolução Industrial e sobre os efeitos, né, da utilização dos metais pelo homem.